A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema. Nós queremos dar continuidade sobre as vozes, o discernimento dos espíritos, sobre a voz de Deus, a voz humana, a voz do maligno. No último vídeo nós falávamos de como o espírito, aquela voz do maligno muitas vezes age em nós com aquele fim de bem, dependendo do grau, do estágio da nossa caminhada. Eu gostaria, neste vídeo, e falamos, na verdade, nós falamos sobretudo sobre a voz do maligno e sobre a voz de Deus. Não focamos muito ainda no espírito humano, naquela voz humana, naquela que é a voz humana. Mas hoje, em modo especial, nós gostaríamos de focar, sobretudo, e dar alguns exemplos bíblicos de quando é a voz do Espírito que age, quando é a voz humana e quando é o espírito maligno que fala em cada um de nós. Amém, queridos irmãos? Então eu gostaria que nós pudéssemos analisar a passagem de Mateus no capítulo 16, a partir do versículo 13, que diz assim: Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: No dizer do povo, quem és o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás nos céus. Então percebe que aqui você vê nitidamente que teve uma ação do Espírito de Deus a iluminar o coração de Pedro, porque seria impossível, Pedro, para nós hoje é possível entendermos que Jesus é Deus, mas imagine você ali do lado de Jesus, vivendo com ele, com um ser humano, com toda a mentalidade judaica, que Deus é uno, que Deus é puro espírito, que Deus não pode se fazer propriedade humana, se fazer como um homem, ter as características humanas, você reconhecer que ali está a pessoa de Deus, tanto que as pessoas falavam, é João Batista, é Elias, ou é um dos outros profetas. Mas Pedro, impelido pela graça de Deus, ele fala: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então ele tem uma revelação divina. Ali é o Espírito de Deus que age no coração de Pedro. Amém, irmãos? Então esse é um exemplo da ação do Espírito Santo, da voz do Espírito que age em cada um de nós. Bom, irmãos, uma vez que nós entendemos essa ação da voz de Deus que fala em nós, eu gostaria que você percebesse agora a ação, a voz humana que age no coração de Pedro. Seguindo ainda esse capítulo, a partir do versículo 21. Então aqui Jesus começa a fazer o anúncio que ele iria morrer pela salvação dos homens. E diz assim: Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. E aqui entra, irmãos, nesse versículo 22, aquilo que é o espírito humano de Pedro. E por que acontece? Essa voz humana, ele fala: meu Deus, o que vai acontecer com Jesus? Poxa vida, ele está aqui no meio de nós, está falando que vai morrer, vai acontecer isso ou aquilo. Pelo amor de Deus. Então assim, ele é impelido de um sentimento humano, de um sentimento de amor humano. Porém, uma vez que ele é impelido desse sentimento humano, ele deixa
o espírito maligno entrar nele, porque essa não era a vontade de Deus. Então ele se sobrepõe, ele se coloca acima de Jesus a partir daquilo que ele vai falar. Ele poderia sentir essa tentação, poderia sentir essa voz humana falando para ele falar isso que ele vai falar agora, mas a partir do momento que ele dá vazão, que ele dá força, aí o espírito maligno se apodera dele. E aqui Pedro fala: Pedro então começou a interpretá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor. Ou seja, ele usa o nome de Deus, né? Usa o nome de Deus, ele age pelo espírito de Satanás falando o nome de Deus. Veja como é sutil a voz maligna que age na pessoa de Pedro. Isso não te acontecerá, que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens, ou seja, pensamento humano. Ou seja, ele se deixa agir pelo espírito maligno com um pensamento humano, com uma voz humana. Então aqui dá para você perceber aquilo que é voz de Deus e aquilo que é voz maligna. Ele agiu de um pensamento humano: poxa vida, eu amo o Senhor, eu amo Jesus, eu não vou deixar que prendam ele, eu não vou deixar que maltratem ele, eu não vou deixar que ele seja pregado na cruz, eu não vou deixar que ele seja morto pelos judeus. Então esse sentimento humano impele o coração de Pedro, mas esse sentimento humano não é aquilo que era a vontade de Deus. Então o espírito maligno, a voz do mal, ela entra, se apodera desse sentimento, entende? Mas também, uma coisa que é importante, eu vou dar aqui agora um outro exemplo, que mesmo impelido por esse espírito humano, nós podemos também corresponder a Deus. E um exemplo é a Virgem Maria. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, nós vamos ver aqui o anúncio do anjo à Virgem Maria, né? Que fala que ela será a mãe do Salvador. Então o anjo chega dizendo, no versículo 28, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Porque essa é uma saudação para as pessoas importantes, para as majestades, para os reis. Como Maria, como ela recebe uma saudação assim tão importante, além de ter uma ação sobrenatural que é a ação de um anjo, a saudação de um anjo. Então o anjo diz a ela: não temas, ou seja, Maria ela é cheia dos sentimentos humanos, ela fica perturbada, fica perplexa, né? E o anjo fala: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Ou seja, Maria possivelmente ficou um pouco temida, ficou com medo disso. E aí o anjo continua: eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Ou seja, o espírito humano de Maria fala: peraí, eu não conheço o homem. Também fiz um pacto com Deus para não conhecer o homem. Como eu vou ficar grávida? Então Maria, ela é impelida desse sentimento, desse espírito humano. E aí o anjo explica: o espírito descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. E a partir disso, Maria fala, ela age pelo Espírito, ela se entrega naquilo que Deus impele no coração dela. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ou seja, Maria, mesmo impelida de um sentimento humano, de temor, não sabendo como isso ia acontecer, isso não foi impedimento para que Deus agisse na vida dela. Naquele caso de Pedro, ele se deixou impelir, se deixou se envolver por esse sentimento humano e falou que não devia, ou seja, foi usado pelo demônio. Mas no caso de Maria, não. Maria, ela perguntou, teve a dúvida, teve aquela voz humana que possivelmente a frearia, mas ela foi além.
ela deixou-se envolver pela graça de Deus e falou segundo o Espírito: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Amém, queridos irmãos? Espero que tenha ficado claro, espero que esteja dando para entender um pouco isso que nós estamos querendo dizer sobre as vozes, né, sobre o discernimento dos Espíritos que fala em cada um de nós. Até o próximo vídeo.